10.000 vezes obrigado. Gente, esse é um vídeo aí principalmente de agradecimento, né? Porque essa semana a gente atingiu a marca dos 10.000 inscritos. Tá, eu sei que dentro aqui do YouTube isso não significa muita coisa, né? A gente não tem nem direito a uma plaquinha nem nada do gênero, né? Mas da forma como esse canal surgiu, a forma despretensiosa como eu pretendi construir ele, ter chegado a essa marca, assim, superou qualquer expectativa que eu tinha quando eu resolvi começar a montar esses vídeos e apresentar esse canal aqui. E esse canal acabou me trazendo aí algumas felicidades e que eu acho que vale a pena começar o vídeo partilhando isso aí com vocês. Por quê, cara? O canal aqui eu montei muito mais para me divertir, porque, cara, se tem uma coisa que o professor de história gosta é dar aula de história, né? E a sala de aula não estava o suficiente só para mim, eu resolvi dar aula para mais gente que não tivesse na minha sala, que quisesse ouvir falar aí. E surpreendentemente apareceu uma série de pessoas aí, algumas pessoas que eu acabei conhecendo e que foram muito simpáticas comigo, gente distante aí, gente que veio falar comigo aí que é do Rio Grande do Sul, que é de Pernambuco, que é de Portugal, né, que encontrou o nosso canal aqui e passou a se divertir com a gente aqui na prancheta do Suetônio. Pois é, cara, então, eu tinha colocado aí na comunidade do canal uma enquete perguntando, estamos chegando perto de 10.000, quando fizer 10.000 existe interesse de fazer um vídeo comemorativo? E teve um pessoal que falou, olha, legal, eu acho que isso é uma boa ideia, então, em respeito a esse pessoal que respondeu aí, esse é um vídeo comemorativo onde eu vou falar para vocês o que é um historiador. E por que eu resolvi falar que é um historiador, o que é história, para que serve história, para que serve um historiador, né? Foi por causa do público mesmo, né? Bom, eu percebo aí pelo pessoal que interage aí no canal, né, que boa parte do pessoal que está por aqui não é gente ligado à história diretamente, né? Não é historiador, não é professor de história, não é gente que trabalha dentro da área, mas que tem curiosidade, que acha interessante, né, que se diverte com história, né? Então resolvi falar sobre história e como ela surgiu, como é que ela serve. E justamente parte dessa ideia da diversão. Porque realmente, assim, história não nasceu para ser ciência, nasceu para ser divertido. Para a gente ter essa noção, cara, o primeiro local onde começa a falar sobre história, e eu já falei aqui em outros momentos, né, o primeiro sujeito que deu a noção de história como ciência foi um grego chamado Heródoto. Só que essa palavra não era dele. Essa palavra já existia antes do Heródoto. Né? Só que a noção de história que tinha era uma noção de entretenimento, algo que trazia felicidade, algo que trazia prazer pelos sentidos. Tanto que entre os gregos, na mitologia grega, né, existia ali um tipo de personagem que eram chamadas musas. Musas eram espíritos, né, eram gênios, né, que inspiravam as artes. E você tinha musa de tudo quanto era coisa. Você tinha a musa do teatro, você tinha a musa da poesia, você tinha a musa do canto e você tinha a musa da história, Clio. Né? Clio era a musa da história. Então ela estava lá ao lado da musa da poesia, da musa da música e por aí vai, estava lá a musa da história, porque história era como a música, história era como a poesia. História era algo bonito e algo para se entreter. Mas aí apareceu o Heródoto. O Heródoto era historiador? Pois é, a gente considera ele o primeiro historiador. Mas se você fosse ver quem era o Heródoto lá no século V a.C., o Heródoto era o que a gente chama de filósofo. Né? Ele era um cara lá como Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras. Né? Ele era um filósofo. Né? Por quê? Essa ideia de conhecimento em gavetinha, como a gente tem hoje, né? De isso aqui é história, isso aqui é sociologia, isso aqui é antropologia. O pessoal na Grécia Antiga não entendia dessa forma. Mas não, cara. Filosofia, né? O amor pelo saber. Qual o saber? Todos os saberes.
Então a gente vai conhecer todos os saberes. Porque isso que é importante, o saber não está em gavetinha, o saber ele é amplo, ele é aberto, ele envolve ali uma série de questões que, lógico, tem as suas especificidades. Mas apesar dessas especificidades, tudo é conhecimento e todo conhecimento se cruza e todo conhecimento é importante. E o Heródoto vai olhar para a história e vai falar, cara, isso aí não é simplesmente uma forma de entretenimento. Isso é uma forma de ciência. Porque é uma forma de entender qual é o papel do homem dentro da manifestação do tempo. É olhar para o passado e reconhecer como nós chegamos ao presente e apontar os olhos para o futuro. É perceber essa noção de transitoriedade, como o homem se comporta nessa transitoriedade, percebendo as transformações e as permanências. Essas transformações e permanências dentro da esfera do tempo vão dizer ao homem o que ele é. Afinal de contas, você não é o que você é simplesmente pelo seu nascimento. Primeiro porque você é um ser humano, certo? Os seres humanos não são como os outros animais. Os outros animais nascem prontos, você não. Você precisa ser humanizado, né? Você precisa desenvolver uma cultura a partir dos outros indivíduos que participam da mesma cultura que você. É por isso que se pegar um cachorro brasileiro, um cachorro grego, um cachorro francês, um cachorro queniano, um cachorro indonésio e colocar todos eles numa mesma sala, depois de algum tempo eles vão começar a se entender. Eles vão conseguir se comunicar, eles vão conseguir partilhar algo entre eles. Por quê? Porque um cachorro nasceu com tudo que ele precisa para ser cachorro. Você que nasceu ser humano, você não nasceu com tudo que você precisa para ser você. Você precisa ser socializado, você precisa aprender a ser um ser humano. Isso como? A partir dos outros indivíduos que estão à sua volta, que são diferentes de outros indivíduos que estão distantes de você. Por isso, se você pegar ali um ser humano brasileiro, um grego, um queniano, um indonésio e colocar todos eles na mesma sala, é capaz que fiquem todos mudos. É capaz que nenhum deles converse, porque eles não vão conseguir interagir, talvez porque não falem a mesma língua, ou não tenham uma língua comum, ou não tenham interesses comuns, ou não pensem da mesma forma, ou não consigam sentir o mesmo tipo de humor, sentir o mesmo tipo de amor, né? Sentir o mesmo tipo de desejo, ter o mesmo tipo de comportamento. Nós somos socializados, né? Nós aprendemos com os outros. Então, a gente só pode entender como nós somos hoje, observando como foi o processo para que o hoje existisse. Isso é história, tá? A história tem como foco não o tempo, mas o homem e o entendimento dos homens dentro do tempo. Viajei demais? Calma aí que a viagem vai ser longa, né? Presta atenção que a coisa realmente ela tem uma profundidade muito maior do que uma mera repetição do que foram os eventos, né? Que inclusive, né, isso parte um ponto para a gente poder bater um papo aqui, né? Porque há pouco tempo atrás a profissão de historiador foi reconhecida no Brasil e agora, há bem menos tempo atrás, há poucas semanas atrás, essa profissão aí foi desconsiderada, né? O governo acredita que historiador não é profissão porque isso aí limita quem pode trabalhar com essa ideia, né? E por que isso? Por que existe um certo limite, né? Porque você encontra muita gente que escreve sobre história. Essas pessoas fazem história, essas pessoas trabalham história como ciência, nem todas. Tá? Aliás, você encontra um grande ramo de pessoas aí que elas têm uma formação em jornalismo e escrevem sobre história. O que elas estão fazendo é história. Até agora eu não vi ninguém que é jornalista fazendo história, né? Fazendo uma análise histórica de verdade, né? Pode ter realmente, talvez seja ignorância minha aí, mas fazer história com método, não. Tá? Ah, então isso aí não pode ser considerado? Lógico que pode, sem problema. Ah, é errado que essas pessoas escrevam sobre história? Jamais. Aliás, é importante que qualquer
fale sobre história. É importante que qualquer um entenda sobre história, discuta sobre história. Não precisa ser um cientista da história para falar sobre ela. Como eu disse, boa parte do pessoal que está nesse canal aqui não é historiador e sequer pretende ser historiador, né? Muita gente está aqui porque é curioso, porque realmente é algo divertido, é algo que entretém, é algo que é legal, né? E você deve discutir história. Por quê? Porque qual é o objeto da história? É você. O objeto da história é o ser humano e como ele se comporta dentro da esfera do tempo. Então é importante realmente que você se interesse por história. Então não há problema nenhum que jornalistas vão lá e escrevam sobre história. Mas aquilo é uma análise histórica? Não. Tanto que, quando você pega ali livros jornalistas, eu já li alguns muito bons, inclusive já recomendei livro escrito por jornalista aqui no canal. Eu tenho ali o programa que eu faço de quarta-feira, que é a Prateleira do Suetônio, onde eu indico livro, filme, né? E eu já cheguei a indicar aqui livro escrito por jornalista, né? Por exemplo, eu cheguei a indicar um livro chamado Corações Sujos, que foi escrito por um jornalista. E nesse livro aí, ele já abre dizendo, olha gente, o que eu estou fazendo aqui é relatando fatos, né? Eu não estou fazendo uma análise histórica, eu estou relatando fatos. Eu estou fazendo o que eu faço como jornalista. Eu vou à fonte, eu observo ela, eu descrevo ela. Aliás, com uma competência maior que muito historiador, né? Saber descrever a história, né, é um trabalho que é bastante complexo e que muitas vezes o historiador não tem essa habilidade de tornar a história um negócio atraente, que aliás muitos jornalistas fazem um grande favor aos historiadores, né, apresentando de uma forma que seja divertida, que seja sedutora, que seja atraente, né? E como eu disse, não há nada de errado nisso. Mas isso é fazer história? Não, isso não é fazer história, né? Fazer história depende de método, né? Depende de uma forma de abordagem para que você consiga reconhecer dentro das fontes não apenas o que é verdade e o que não é, mas quais são as potencialidades que a fonte apresenta para você. Porque a fonte não é simplesmente um documento escrito, não é um livro, né? O documento, a fonte histórica pode ser qualquer coisa. Tudo que o homem fez, tudo que o homem construiu dentro da história, né, é fonte histórica. Uma ponta de lança, uma pichação numa parede, esse vídeo, tudo isso é fonte histórica. Ele nasceu para ser fonte histórica? Não, mas é. Porque tudo que o homem faz revela sobre como ele pensa, como ele age, quais são os seus valores, quais são as ideias que ele tem sobre o mundo. Trabalhar com isso depende de técnica. Por exemplo, né, existe uma profissão que ninguém nega aí a importância do conhecimento para praticar as suas técnicas. Medicina, né? Afinal de contas, né, você está doente, você vai procurar alguém que entende do funcionamento do seu corpo e entende de curar doenças, né? Tá certo que tem aquela sua avó que é semi-analfabeta, né, que nunca entrou numa universidade nem para fazer turismo, mas que ela tem um canteirinho de ervas lá, que ela faz uns chazinhos que cura qualquer mal, né? Ela está praticando medicina? Não, medicina ela não está, mas ela está curando, né? Ela está agindo como médica? Não exatamente, mas ela está fazendo uma função que o médico faz, né? Reconhece o mal, identifica o tratamento, aplica a cura. Certo? Assim como a minha avózinha, né, que Deus a tenha, né, praticava esse tipo de medicina, sem ser médica, alguém que não é historiador pode falar sobre história, né? Mas será que aquilo que está descrito é confiável? Será que você pode levar aquilo plenamente a sério, né? Aí é uma outra questão. Né? Conhecimento de técnica é importante para desenvolvimento de ciência. Bom, vamos lá então, né? Óbvio que eu não vou usar esse vídeo aqui para descrever como é que um historiador utiliza dos seus métodos, senão a gente fazer um vídeo de um ano inteiro e não ia ser o suficiente, tá? Então vamos lá. Ser historiador é ser um cientista. Tanto que, olha, você que tem interesse em fazer uma faculdade de História, é importante que você fique atento a que tipo de faculdade de História você vai fazer.
Porque geralmente, né, as faculdades de História, elas são divididas em dois modelos básicos. Né? Você pode sair com 2 diplomas básicos ou com os dois, o que é o meu caso. Né? Você pode ser um bacharel em História ou você pode ser um licenciado em História. Eu tenho os 2 diplomas. Tá? Eu sou bacharel em História e eu sou licenciado em História. Qual que é a diferença? Sendo bacharel em História, eu sou um historiador. Eu sou alguém que tem habilidades técnicas para analisar fontes históricas, descrever eventos, analisar conjunturas e reconhecer estruturas. Né? Então eu sou um cientista da história. E eu sou um licenciado. Isso significa que eu tenho habilidade para lecionar história. Porque lecionar também é uma ciência. Né? Ah, mas eu ensino história para o meu irmãozinho. Sim, mas será que você conhece das técnicas de facilitação do aprendizado? Será que você conhece dos processos cognitivos de como a pessoa aprende? Dentro de uma faculdade onde você se licencia em História, você vai aprender sobre isso. Como ensinar História, tá? Dependendo do que você for fazer da sua vida, é importante que você tenha os 2 diplomas, se você tem interesse em se formar em História. Né? Porque você pode ser um pesquisador e você pode ser um professor. Aliás, geralmente quando você é um pesquisador, você também é um professor. E se você é um professor que é pesquisador, pode ter certeza que você vai ser um professor muito melhor do que se você fosse apenas um professor, porque você traz ferramentas de outros elementos que vão completar essa função. Tá? E por que eu falo que se você pretende ser um cientista da história, você muito provavelmente também vai ser um professor de história? Porque infelizmente dentro do mundo que a gente vive, não existe muito campo de trabalho para pesquisadores em história. Aliás, para pesquisadores em uma série de ciências, você não tem muita área para isso. A não ser se está falando de ciências práticas, né? Coisas tipo um físico, né? Que ele pode ser um cientista que trabalha, né, não para um centro de pesquisa como uma universidade, mas que ele trabalha para uma empresa, né, que vai desenvolver equipamentos ligados a isso, enfim. Né? Mas em boa parte das ciências, o pesquisador ele não gera um resultado que tem uma resposta financeira imediata. Né? Então o que ele produz é conhecimento, o que ele produz é saber. E saber não é comercializável. Né? Ai, Fábio, mas dá para vender livro. Tá, não é isso. Né? Aliás, se tem uma coisa que cientista gosta é que leiam ele. Se as pessoas lerem ele sem pagar nada, ele já está feliz. Né? Porque o sujeito ele dedicou boa parte da vida dele para conseguir descobrir alguma coisa. Ele não vai ficar escondendo isso dentro de um cofre. Ele vai querer que as pessoas conheçam. Ele vai querer que as pessoas tenham acesso a isso. Então, o resultado financeiro disso não é imediato. E no mundo que a gente vive, obviamente, né, isso aí não vai ter um retorno financeiro para quem trabalha com pesquisa. Então, geralmente, quem trabalha com pesquisa trabalha em um instituto que tem a ver com desenvolvimento de pesquisa. E qual é o instituto máximo do investimento em pesquisa e desenvolvimento? É um espaço chamado de universidade. E nas universidades, o sujeito que trabalha com pesquisa, ele costuma trabalhar também, né, por questões contratuais, né, com magistério. Além de gerar pesquisa, ele ensina. Então, essas 2 funções, né, você ser bacharel e você ser licenciado, são coisas que se casam. São coisas que são necessárias. Às vezes você sair com um diploma apenas de bacharel ou um diploma apenas de licenciado, talvez não seja a melhor opção para você que pretende estudar história. Né? Ah, então, se eu não pretendo ser professor, eu tenho que fugir disso aí? Não, você não tem que fugir. Estou dizendo que sua vida vai ser muito mais fácil se você também for professor. Né? E vai por mim, cara. Ser professor é um negócio divertidíssimo, né? Pelo menos para mim é algo que me causa um enorme prazer estar em contato com alunos e trocar uma ideia com eles, porque você não sabe o quanto você aprende com o aluno, né? Que aliás é muito legal quando você pega o pessoal bastante jovem aí que está ainda no ensino fundamental, no ensino médio, né?
começam a falar assim, pô, eu quero ser professor, mas eu quero dar aula só para o ensino médio. Né? Quando o cara chega na faculdade, ele fala, eu quero ser professor, mas dar aula só para a faculdade. Na hora que ele está na pós-graduação, ele fala, não, eu quero ser professor só para a pós-graduação. Não, cara, você não quer ser professor. Professor é professor para qualquer um. Professor dá aula no ponto de ônibus com quem estiver do lado dele, porque alguém deu um espaço para que ele falasse. Né? Professor professa. Né? Professor é um cara que dialoga com as pessoas, que ouve as pessoas e que fala com elas e que faz com que a pessoa pense, que leva a pessoa à reflexão para chegar ao conhecimento. Né? Professor não é simplesmente um cara que fica ali jogando informação na cabeça das pessoas. O professor é um cara que faz pensar. Né? E isso é um negócio magnífico. É divertidíssimo quando você está em sala de aula e de repente um aluno te faz uma pergunta e você fala, caramba, não faço ideia do que te responder, porque eu nunca pensei nisso, então agora eu quero pensar e vamos pensar junto, e vamos chegar a uma resposta junto, e vamos pesquisar e vamos descobrir. Cara, isso é um dos maiores prazeres que existe dentro da profissão de professor. Né? É um prazer tão grande quanto dentro da ação do historiador, você vasculhar suas fontes e de repente você encontrar ali uma verdade inegável, né? Algo que não pode ser apagado e que mesmo assim você pega e você vai mostrar para outras pessoas para pôr aquilo à prova. Né? Isso que é o barato da ciência. Nenhuma verdade está pronta. As verdades são coisas a serem desafiadas o tempo todo, serem testadas e retestadas, para que não sobe nenhuma dúvida de que aquilo é realmente a verdade. Ser historiador é ser investigador, um cara que busca a verdade, um cara que vai tentar descobrir como nós chegamos, onde estamos e para onde nós vamos, né? O que justifica nós sermos nós. Né? E cara, como diria Mark Bloch, ainda que a história não sirva para nada, ainda assim ela diverte. E eu espero que vocês continuem se divertindo aqui com o canal, porque cara, eu estou muito feliz com essa marca dos 10 mil inscritos. Eu estou muito feliz em estar me divertindo aqui com vocês e, cara, é um prazer continuar com vocês. E, cara, se você chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Essa é a Prancheta do Setônio, eu sou o professor Fábio. É gentil da sua parte assinar o canal e você, meu nego, você deveria estar estudando. Yeah, yeah.